Radar Esportivo, com Gustavo de Simas. Oi, turma, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Mais uma edição do Radar Esportivo, chegando aqui no portal Galera Mix, meus amigos. Olha, estamos no nosso canal do YouTube, então eu já aproveito para pedir aí para que você se inscreva, quem está chegando pela primeira vez ou quem ainda não se inscreveu, por favor, se inscreve aqui no nosso canal do portal Galera Mix, no YouTube, ativa o sininho, ativa a notificação, deixa o seu like, deixa o comentário, né? Sempre aqui a gente faz esses avisos paroquiais no começo do programa e também não esquecendo de agradecer a quem nos acompanha pelo portal galeramix.com.br, o nosso site. Muito obrigado, meus amigos, minhas amigas, ladies and gentlemen. Muito bem. O nosso podcast, né, aliás, tá quentíssimo hoje, com muita informação. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, eliminatórias, a famigerada, polêmica Copa América, enfim, muita coisa, né? Vai ter também Fórmula 1 nesse final de semana, né? E, evidentemente, muita coisa acontecendo no nosso mundo do esporte. E você fica sabendo aqui, né? Meus amigos, então vamos lá. Vamos lá trazendo as informações. Começando aqui pela Copa do Brasil, né? Copa do Brasil, que teve os jogos aí no meio dessa semana. Teve bola rolando, teve jogo importante acontecendo e, claro, nós tivemos aí, então, bola rolando já desde terça-feira, né? Tivemos aí Bahia e Vila Nova. O Bahia venceu, né? Fez o resultado contra o Vila Nova, resultado importante, vitória do Bahia. O Santos, fora de casa, encaminhou sua classificação 2-0 em cima do Cianorte, boa vitória do Peixe, né? Tivemos ainda o Vasco da Gama, né? O Vasco da Gama vencendo o Boa Vista, placar de 1-0. Olha o 4 de julho aprontando contra o São Paulo, 3-2 no Piauí. 3-2, então, a vitória do 4 de julho em cima do Tricolor Paulista, que agora vai ter que correr atrás, né? Enfim, o São Paulo perdendo aí, portanto, o seu confronto na Copa do Brasil. Tivemos outros jogos importantes. Grêmio vencendo aí o Brasiliense, né? Vencendo, resultado importante, 2-0. Nós tivemos ainda a Chapecoense, vamos falar da Chape, um dos catarinenses. A Chape 3-1 em cima do ABC, encaminhando, né? A Chape vencendo bem e tendo uma boa vantagem aí para o segundo confronto, para o segundo jogo, né? Nós temos aí, portanto, a Chape numa situação bem tranquila nesse confronto da Copa do Brasil. Claro que se o ABC fizer 2-0 é pênalti, né? Mas a Chape tem uma vantagem interessante. Chapecoense, que tem Jair Ventura como novo técnico, né? Grande resultado, portanto, da Chapecoense. Já que estamos falando de catarinenses, né? O Criciúma, o Tigre, ficou no empate com o América Mineiro 0-0. Grande resultado para o Criciúma. Grande resultado para o Criciúma, que consegue segurar o resultado contra o América Mineiro na série, um time de Série A. E o Criciúma conseguiu aí segurar esse resultado de igualdade contra o Coelho, contra o time de Minas Gerais. Portanto, Criciúma e América Mineiro ficaram no placar de 0-0. Atlético Mineiro vencendo o Remo 2-0. Ainda tivemos Fortaleza e Ceará, Ceará e Fortaleza. O jogo terminou empatado em 1-1, clássico do estado do Ceará, né? O Fluminense
Fluminense venceu o Bragantino, placar de 2-0. Grande resultado para o tricolor, né? Carioca, fazendo uma grande vitória contra o Bragantino. O Corinthians perdendo em casa para o Atlético Goianiense, 2-0, fora o baile, hein? Fora o baile. Olha, o Atlético, se tivesse um pouquinho mais de qualidade e tivesse apertado um pouco mais, tinha feito aí uma goleada, porque o Corinthians jogou muito mal, início do trabalho do Silvinho terrível, né? É claro que não dá para colocar na conta do treinador, né? Mas o Corinthians enfrentou o Atlético Goianiense domingo e quarta e perdeu os 2 jogos, né? Sendo que quarta-feira o desempenho foi pior. E o Atlético nada, né? Não tem nada a ver com isso. Fez uma boa partida, né? Controlou o jogo. O Atlético teve o controle o jogo inteiro e conseguiu aí essa grande vitória contra o Corinthians. Enfim, 2-0, né? O Cruzeiro venceu o Juazeirense 1-0, vitória importante, né? Ainda nós tivemos o jogo envolvendo o Internacional e Vitória, o Inter fazendo 1-0 no Vitória, né? Ainda a bola rolou também para CRB e Palmeiras 1-0 no CRB, resultado importante para o Palmeiras, que venceu fora de casa, né? Tem uma vantagem. E vamos falar aqui do confronto que envolveu o Avaí, o Leão da Ilha, encarou o Furacão Atlético Paranaense dentro de casa. O jogo terminou empatado em 1-1, o Atlético saiu na frente, numa falha do goleiro Gladson, né? Mas o Avaí não merecia realmente perder o jogo. E eu penso que o Avaí fez uma apresentação de certa forma interessante. Uma partida, uma boa partida o Avaí fez, né? Teve um desempenho bom nesse confronto contra o Atlético Paranaense, que é um time de Série A, né? Que é um time que está na elite do futebol brasileiro, e naturalmente é o favorito para esse confronto, né? Com o Avaí, com o Leão da Ilha. Então nós temos essa situação colocada, envolvendo o Avaí Atlético Paranaense. O Avaí foi buscar o empate, o Jonathan entrou no segundo tempo, salvando mais uma vez, né? O Jonathan sai do banco de reservas, entra e marca o gol do Avaí. O Avaí, que busca o empate, não merecia de fato perder, repito, fez um bom jogo, um jogo interessante, e nós tivemos, portanto, o Avaí buscando o empate dentro de casa. Vai jogar agora na próxima semana com o Atlético Paranaense, né, no estado do Paraná, né, na Arena da Baixada. Lembrando que qualquer empate é pênalti, pênalti, né? Não tem o gol fora de casa, o gol qualificado, né? Portanto, qualquer empate, penalidades máximas, nós teremos. Então, o Avaí, se vencer, classifica. Agora, é um jogo difícil, repito, o Atlético Paranaense é favorito, por ser uma equipe de Série A, né? Mas não é coisa de outro mundo o Avaí classificar, né? O Avaí mostrou ontem que pode, né? Mostrou nessa quinta-feira, estamos aqui gravando o vídeo na sexta-feira à noite, mostrou que pode, né, complicar e jogar com o Atlético Paranaense, quem sabe aí buscando também essa vaga na próxima fase, nas oitavas de final da Copa do Brasil, né? Então, é um resultado bastante importante para o Avaí, né? 1-1, e joga fora de casa, portanto, o Leão da Ilha, né? Enfim, a Copa do Brasil, a gente
trouxe aqui os resultados. Lembrando que Coritiba e Flamengo é o jogo da próxima semana, né? Esse jogo não foi realizado nessa semana, né? A bola rola dia 10, portanto, quinta-feira, para Coritiba e Flamengo, o jogo de ida. Aí, dia 16, Flamengo e Coritiba vão fazer o jogo de volta, válido aí pela Copa do Brasil. Tá certo? Então, nós trouxemos aqui as informações da Copa do Brasil, a competição mais democrática, né, do país. Lembrando, falando em Copa, né, a gente teve inclusive sorteio essa semana dos confrontos da Libertadores, os confrontos das oitavas de final. Não vamos ter nenhum confronto brasileiro. Mas vamos ter aqui alguns jogos interessantes. Flamengo e Defensa e Justiça. Também a bola rola, né, para o Atlético Mineiro, que vai pegar o Boca Juniors. Olha a vida do Atlético. Qual que o Atlético vai pegar, hein? Que teste, que pedreira. Internacional joga com o Olímpia do Paraguai. Fluminense pega o Cerro Porteño. São Paulo vai jogar com o Racing, né? Então são os confrontos aí dos brasileiros nesta Libertadores, com possibilidade de termos aí um São Paulo e Palmeiras nas quartas de final, né? Então nós teremos aí os confrontos da Libertadores. Por exemplo, um outro jogo aqui que chama a atenção, tem o Palmeiras também, que vai jogar contra a Universidade Católica, né, do Chile. Jogo importante também para o Verdão. Então, o Verdão, que é o atual campeão da Libertadores, né, e que vai enfrentar um adversário difícil. Outros jogos aqui que chamam também a atenção, por exemplo, como o confronto entre o River Plate e o Argentino Júnior, confronto argentino, portanto, né? Jogos que voltam aí no segundo semestre, as oitavas de final da Libertadores da América. Tá certo? E dados esses recados, vamos lá com o Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro, a gente vai ter Catarinense da Série D. Segunda-feira a gente repercute um pouco mais, mas a gente vai destacar aqui principalmente a Série C, também a Série B e Série A. Série C, teremos aí Criciúma e Figueirense entrando em campo, né? O Figueirense entra em campo nesse sábado e o Criciúma no domingo. Criciúma pega o São José, jogo às 6 da tarde. Criciúma que vem de vitória, né? Venceu pelo placar de 1-0 o Ituano e vem também com esse empate, né, na Copa do Brasil com o América Mineiro. Quem sabe o Criciúma podendo aí buscar um segundo resultado positivo, uma vitória, né? Claro que o empate fora nunca se desconsidera, né? Não é de todo mal. Mas o Criciúma joga, a equipe comandada pelo Paulo Baier vai enfrentar o São José, time gaúcho. Aliás, esse grupo B é um grupo muito complicado, é um grupo duríssimo, né? É um grupo de candidatos aí ao acesso, a subirem realmente para a Série B do Campeonato Brasileiro, tá? Então, a parada é simplesmente dura no grupo B, aqui da Série C. Vamos falar de Figueirense. Figueirense vai jogar com o Oeste, time do interior paulista, neste sábado, 4 da tarde, estádio Orlando Scarpelli. Estádio Orlando Scarpelli, a bola rola para o confronto do Figueira. E o Figueira que vem de derrota na primeira rodada contra o Novo Horizontino pelo placar de 1-0. O Oeste está estreando na competição, né? E é jogo importante. E por que é jogo importante? É jogo importante porque o Figueirense vem de derrota na primeira rodada e agora joga em casa, teve uma semana para trabalhar,
teve mais jogadores sendo apresentados, como o volante Oberdan, que veio do Cascavel, né? Teve zagueiro sendo apresentado também. Quer dizer, o Figueirense está se reforçando, e o Jorginho teve aí também, com aqueles que já estavam aí, uma semana para trabalhar esse time do Figueirense, uma semana cheia. O que hoje no futebol brasileiro é artigo de luxo. É artigo de luxo devido ao calendário que nós temos. E o que é que se espera do Figueirense? É que ele possa mostrar algo nessa partida. Largar na Série C com 2 tropeços seria muito ruim. Seria literalmente para deixar o torcedor de cabelos em pé. Né? Eu penso que é um jogo de extrema importância. Se o Figueirense perdeu fora de casa, tem que recuperar agora dentro de casa contra o Oeste, que é uma equipe que ainda não estreou nessa Série C, mas não é jogo fácil, não tem jogo fácil. Esse grupo é um grupo muito difícil, como a gente vem batendo nessa tecla. Então, é momento para o Figueirense se recuperar. O Figueirense, né, o Jorginho, precisa fazer com que essa equipe apresente algo de diferente. Porque no primeiro jogo contra o Novo Horizontino, o Horizontino não fez mais porque ou desperdiçava, né, o goleiro do Figueirense salvou, fez algumas defesaças, ou por incompetência do próprio time paulista, né? Então, o Figueirense precisa se estruturar defensivamente e produzir mais ofensivamente, coisa que não conseguiu fazer no sábado. Então, é importante que o Figueirense possa se recuperar nessa Série C de Campeonato Brasileiro. É fundamental que o Figueirense busque a recuperação na terceira divisão do futebol brasileiro. Tá certo? Essa é a nossa expectativa e, claro, no próximo radar a gente vai repercutir aí a questão do Figueirense na Série C. Vamos lá? Vamos à Série B do Campeonato Brasileiro, que tem rodada nesse final de semana, vai ter a continuidade da rodada da segunda rodada neste final de semana. Vamos começar aqui pelo Brusque, que joga fora de casa, né? Inclusive nesse sábado com Londrina, né? Com Londrina, jogo importante. Brusque joga fora de casa, vem de vitória contra a Ponte Preta em casa, né? Fez 2-1 contra a Macaca em casa, e agora tem um confronto que pode-se dizer que é direto, porque o Brusque, assim como o Londrina, são 2 times que vieram da Série C no ano passado. Então, nesse primeiro momento, o que se imagina é que o campeonato do Brusque seja um campeonato de permanecer na Série B e depois ver o que acontece, né? Agora, é um jogo importante, é um confronto importante para o Brusque. Pode-se dizer direto, 1 ponto fora de casa não faz mal a ninguém, né? Seria uma boa média aí para o Brusque. 4 pontos, né? 4 pontos em 2 jogos. Seria interessante para o Bruscão. Claro que uma vitória fora de casa seria melhor ainda. O Brusque largaria com 6 pontos na Série B, o que é importante também você começar bem, né? Enfim, é um jogo difícil, é um jogo importante. Série B, a gente tá aí, né? Ainda mais que a gente tem para muitos a melhor Série B da história. Você tem muitos campeões brasileiros, né?
Então, quer dizer, não é uma competição fácil e o Brusque pode estar fazendo pontos aí, né? E essa é a nossa expectativa. Londrina e Brusque, portanto, se enfrentando nesse final de semana. Vamos falar do jogo do Avaí. Avaí joga 8h30 da noite, domingo, no estádio da Ressacada contra o Vila Nova. Avaí vem de derrota na primeira rodada contra o Coxa Branca, contra o Curitiba, lá em Curitiba, né? Em Curitiba, 2-0, portanto, o Coxa venceu, né? Claro que o Avaí entrou sem alguns titulares. Agora eu penso que é um jogo importante para o Avaí. Por quê? O Avaí vem precisa se recuperar aqui nesse confronto com o Vila Nova, né? Porque o Vila Nova, em tese, veio da Série C, é um time que, nesse primeiro momento, se imagina que possa brigar para não cair, né? Inicialmente, o objetivo dos clubes que vieram da Série C é esse. Mas o Avaí está no outro patamar. O Avaí, o torcedor, a direção, a imprensa, todos esperam que o Avaí possa brigar na parte de cima da tabela para subir, seja uma das equipes que vai estar na Série A do próximo ano, como também que pode brigar pelo título. Então o Avaí, apesar de estar também com atenções na Copa do Brasil, mas eu volto a lembrar, o grande objetivo do Avaí nessa temporada é o Campeonato Brasileiro da Série C. E é importante recuperar esses pontos perdidos fora de casa nesse confronto com o Vila Nova. É importante para que o Avaí, por exemplo, não largue, né, com 2 rodadas sem ter uma vitória, né? É o que se espera, do Avaí nessa Série B. É a expectativa, é o que o torcedor acredita que o Avaí possa produzir nesse campeonato. E tem time. Alguns jogadores talvez não estejam rendendo tanto, como o seu Valdívia, né? Alguns atacantes também, né? Não estão vivendo aí uma grande fase. Mas é importante, repito, que o Avaí faça literalmente o dever de casa nesse domingo e vença o Vila Nova. É fundamental, porque no Campeonato Brasileiro não dá para você dizer assim, não, eu recupero depois. Depois pode ser tarde, depois pode não dar mais tempo. Então é bom alertar no começo, porque o Avaí tem tudo para fazer uma grande Série B de Campeonato Brasileiro. E reitero, o grande objetivo do Avaí é a Série B do Campeonato Brasileiro. É a Série B. Então, portanto, Avaí precisa buscar esse resultado contra o Vila Nova, 8h30 da noite, domingo, no estádio da Ressacada. A gente vai ter outros confrontos, lembrando aqui também, né, falar dos grandes, né, o Botafogo pega o Coritiba, nesse sábado, 9 da noite. Lembrando também que nós teremos o Vasco da Gama jogando com a Ponte Preta, 2 times aqui que vieram de derrotas, né? O Vasco perdeu, né, na estreia para o Operário, e a Ponte Preta perdeu para o Brusque. Então é importante, que vai ser um jogo importante para as duas equipes. Botafogo vem de empate, né, 1-1, e o Cruzeiro também estreou com derrota, e o Cruzeiro pega nessa rodada o CRB, né? Enfim, é jogo importante, né, para o Cruzeiro, né? Para o Cruzeiro nesse campeonato brasileiro da Série B, que a gente destaca, né?
Segunda-feira a gente já vai trazer aí a classificação também, né? Nós vamos para a segunda rodada, enfim, primeira rodada, né? Os que venceram, os que perderam e os que empataram, pelo menos até esse momento, né? Enfim, nós temos aí essa situação. Bom, e a gente trouxe aqui um pouquinho da Série B, né? Dos confrontos, os times catarinenses, enfim. E claro, a gente traz aí então na próxima semana a repercussão dos jogos do Brasileirão Série B. Vamos à Série A, que já vai começar com jogos no sábado. Lembrando que nós teríamos, ou melhor, não teremos nesse final de semana o jogo entre Grêmio e Flamengo, né? Esse jogo foi adiado, portanto, Grêmio e Flamengo não se enfrentam nesse final de semana. Começando então com o jogo de sábado, 7 da noite, Atlético Goianiense e São Paulo, jogo que o Atlético Goianiense joga em casa, do Antônio Ascioli, né? Bom confronto, os dois times aí, né? Se enfrentam no Campeonato Brasileiro na segunda rodada, confronto importante, né? Os dois times aí que vêm de bons resultados. Temos também Santos e Ceará na Vila Belmiro. Santos e Ceará, o Santos que vem de derrota, o Ceará venceu na primeira rodada, venceu o Grêmio, né? O Santos que levou 3-0 do Bahia. Bom confronto, jogo importante. Falando em Bahia, o Bahia pega o Bragantino. Enfrenta, né? Bragantino e Bahia, jogo às 9 da noite desse sábado, né? Lembrando também, 11 da manhã, o Fluminense e o Flusão pegam o Cuiabá. Então, Fluminense e Cuiabá se enfrentando às 11 da manhã. Jogos das 4 da tarde. Na Arena Independência tem América Mineiro e Corinthians. Olha, duas equipes aí que vêm de derrota, né? O América Mineiro vai tentar se recuperar contra o Corinthians, que vive um momento tenso, um momento complicado, vem de duas atuações, principalmente a de quarta-feira, como nós já colocamos aqui, muito fracas, muito ruins, o time realmente apresentando um futebol medíocre, para não dizer outra coisa, né? Mas América Mineiro e Corinthians, olha, se o Corinthians não vence aqui, embora o Silvinho tenha chegado agora, mas existe aí a batata e o forno, né? E a batata, né, do técnico, com certeza, se não tá assando ainda, mas vai começar a assar, né? Enfim, coisas do futebol brasileiro, né? Internacional e Fortaleza se enfrentando também às 4 da tarde. Jogo importante, né? Teremos ainda Atlético Paranaense e Juventude. Jogo também aí válido pela segunda rodada do Brasileirão. Bola rolando também para Atlético Mineiro e Sport Recife. Sport Recife, Atlético Mineiro, duas equipes que não venceram na primeira rodada, né? O Galo, que é candidato a título, né? Mas que perdeu para o Fortaleza, e o Sport, que buscou lá um empate com o Internacional, né? Então sem dúvida um grande jogo, um jogo importante, né? Aí para as duas equipes. Outro jogo aqui, esse é uma parada duríssima, inclusive para Chapecoense, né? Que é o confronto da Chape com o Palmeiras fora de casa, né? A Chape, que, repito, anunciou o Jair Ventura, é o novo comandante, né, do Verdão do Oeste, mas a Chape
vai pegar aí o Palmeiras, né, que é também um dos favoritos a título, e com o detalhe que a Chape andou tomando 3 do Bragantino na primeira rodada, fora o baile, né? Então vai ter um confronto muito complicado com o Palmeiras e evidentemente é um jogo fundamental, e a Chape vai ter que recuperar esses pontos perdidos em casa, né? E a sequência que a Chape vai ter pela frente não é das mais simples. Então já começa com o Palmeiras agora nesse domingo, pedreira, jogo duríssimo para a Chape, né? Enfim, que começou muito mal o Brasileirão nessa primeira rodada, né? E claro, a gente vai estar repercutindo, vai estar trazendo as informações do Brasileiro na próxima semana, com todas as polêmicas, com todos os detalhes. Brasileirão, seu lindo, você é demais, né? Enfim, assunto que tá bombando também. Agora, falar em assunto, vamos falar de seleção. Lembrando que tem aí a seleção brasileira olímpica, né? Que joga nesse sábado, o amistoso aí contra a seleção de Cabo Verde. 14h tem Brasil e Cabo Verde. Confronto da seleção olímpica nesse sábado, portanto, 14h, né? Brasil e Cabo Verde, visando aí a preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Mas vamos falar da seleção brasileira principal, e joga nessa sexta-feira contra o Equador, Brasil e Equador no Beira-Rio, né? Jogo no Beira-Rio, jogo importante, válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo, né? Brasil joga em casa, vai ter aí algumas novidades. O Gabigol, por exemplo, é a mais importante delas, jogando aí no ataque, né? Gabigol que já vinha sendo pedido pela galera aí há muito tempo na titularidade, e penso até que o Tite demorou para colocar o Gabigol. Vamos ver como é que ele vai render aí junto com o Neymar na seleção brasileira, né? Quem sabe uma dupla aí, Gabigol e Neymar, né? Se os dois não arrumarem tanta confusão, pode ser que, né, possa dar caldo, né? Possa ser um casamento aí para a seleção brasileira. Então, jogo pelas eliminatórias da Copa do Mundo, Brasil que vem aí vencer os seus confrontos, né? Então, o Brasil vem muito bem na competição. Terça-feira enfrenta o Paraguai, também fora de casa, 21h30. Lembrando que os dois jogos com transmissão da Globo e Sport TV, já que a Globo assegurou aí os direitos dos jogos, né? Todos os confrontos das eliminatórias até o final da competição, né? Mas o grande assunto evidentemente que não está dentro do campo, né? Porque a famigerada Copa América, que vai ser disputada, a decisão relâmpago, né? Enfim, uma velocidade impressionante, e que vai ser disputada no Brasil, que Argentina e Colômbia não quiseram receber, está gerando repercussão, né? E enfim, muita repercussão, inclusive entre os jogadores, né? A informação que se tem é de que há um movimento de jogadores europeus que não estão querendo participar da Copa América. Jogadores europeus que digo que jogam no futebol europeu, não só da seleção brasileira, mas de outras seleções também, né? Isso tem sido conversado, tem sido colocado. Houve uma entrevista do técnico Tite nessa quinta-feira, uma entrevista coletiva, que começou atrasada, inclusive porque houve uma reunião, e ele disse que os jogadores e a comissão técnica têm uma posição alinhada, mas que iriam
expor esta posição após os jogos das eliminatórias, né? Que são, respectivamente, contra Equador e Paraguai. É claro que eu penso que isso vai depender muito também de como os jogadores das outras seleções vão reagir, qual postura vai ser tomada. Porque há alguns complicadores que são questões de contratos, né, que podem estar inibindo essa articulação, essa união entre os jogadores para simplesmente boicotar a Copa América no Brasil, né? Agora, vai depender, eu penso que muito também da postura dos jogadores dos outros países, né, dos jogadores que jogam principalmente na Europa, né, os jogadores das seleções mais importantes, como o Uruguai, como a Argentina, né? E qual é a posição que vai ser tomada? Os atletas têm conversado entre si, né? Essa informação que se tem. E que o clima entre a seleção, né, os jogadores, comissão técnica e a CBF não é bom. Não é bom. São as informações que saíram na questão do bastidor, né? Se a seleção brasileira, se a seleção anfitriã não vai querer disputar a Copa com esse atual elenco, isso a gente não sabe. É uma postura que eu tenho realmente muita dúvida se isso vai acontecer ou não. Seria algo muito forte os jogadores da seleção anfitriã se recusarem a participar. Agora, tem uma série de fatores aí. E, claro, toda a questão política que está sendo colocada da Copa América, que veio para cá, que o governo brasileiro deu o aval em pouquíssimo tempo, né? A agilidade que o governo brasileiro teve para responder esse pedido feito pela Conmebol, né? Ou pela CBF, né? De sediar a Copa América mesmo nessa situação pandêmica que a gente vive. Aí tem argumentos, olha, mas está tendo eliminatória, está tendo Brasileirão, está tendo Copa do Brasil, está tendo Libertadores, está tendo isso, está tendo aquilo. Do outro lado, pessoas que, enfim, e até alguns infectologistas dizendo, olha, trazer muita gente para cá, né? E tem a questão das variantes e o detalhe, porque a Conmebol diz que os atletas estão sendo vacinados, é verdade. Os atletas, né? O Brasil vai ser vacinado na terça-feira, a seleção brasileira, na próxima semana, aliás, no Paraguai, porque a seleção brasileira não pode receber a vacina aqui no Brasil, porque não está no Plano Nacional de Imunização. Agora, esses atletas, eles vão ser vacinados, mas não vão ser imunizados. Por quê? Porque a vacina, no caso a Coronavac, né, que está sendo usada pela Conmebol, ela tem os intervalos, né, entre a primeira, entre a segunda dose e até a imunização completa, que é mais de um mês. Sendo que a Copa América vai começar daqui a 9, 10 dias. A menos, né? Menos, 9 dias. Enfim, nós estamos gravando sexta-noite, né? Então, quer dizer, tem argumento para todo lado. Agora, eu penso que a CBF não precisaria ter se metido nessa confusão. Não precisaria se meter nessa confusão. Isso é ruim para o futebol.
E aí, claro, tem a questão política e que se coloca também, né, de que há uma disputa entre o governo e a própria né, e Rede Globo, que não tem os direitos de televisão, né, o SBT comprou, já se comenta que o SBT é uma emissora mais próxima do governo, enfim, a celeuma está colocada. A Copa América vai acontecer. Assim, por enquanto. Se os jogadores vão boicotar ou não, não se sabe, né, até que ponto que isso vai avançar. Pode ter alguma decisão judicial que impeça a realização da Copa no Brasil, da Copa América? Pode. É possível. Né? Há ações pedindo e questionando isso. Então, assim, o que nós temos hoje é que haverá competição, mas né, por exemplo, nós teremos aí Distrito Federal, Rio de Janeiro, né, Goiás, o Mato Grosso também que vai estar recebendo, né, os jogos da Copa América, porque foram os estados que toparam. Enfim, é isso que nós temos. Até o momento que nós estamos gravando esse podcast, são as informações que a gente tem. De que, né, há essa questão dos atletas, mas tem questões de contrato, a gente precisa ver como que as coisas vão avançar enfim, quais serão os desdobramentos, né, dessa Copa América, enfim, nos próximos dias, né? Eu diria que é um cenário assim que não dá para você duvidar de mais absolutamente nada, meus amigos. Temos competição, até o momento temos competição. Já tem tabela, né? O Brasil vai estrear contra a Venezuela, mas na realidade, literalmente tudo é possível nesse momento. Tudo é possível nesse momento, até porque não são só questões esportivas do campo que estão sendo colocadas na mesa, que estão sendo colocadas em discussão. Então esse é o cenário que nós temos hoje. Com relação à Copa América. Agora, seria algo histórico os jogadores da seleção anfitriã se recusarem a disputar. Seria um fato que eu realmente nunca vi acontecer no futebol. Né? Eu realmente estou pagando para ver isso. Estou pagando para ver. Vamos ver se ocorre ou não. Enfim, o que a gente torce é que as coisas elas sejam resolvidas da melhor maneira possível. Bom senso é fundamental para que essa celeuma acabe, para que seja resolvida essa situação. Enfim, a gente vai estar trazendo desdobramentos aqui no Radar Esportivo. Aliás, aí também tem história da CBF, porque parece que uma funcionária apresentou denúncia contra o presidente Rogério Caboclo e vazou mensagens aí, né, enfim, impropérios ditos a essa moça, essa funcionária da CBF, pelo presidente Rogério Caboclo. Quer dizer, mais uma para colocar nesse prato aí, né? Nesse cardápio, né? Mais uma. Aí vazou áudio do Caboclo falando mal de parte da comissão técnica. Tá uma completa lambança na CBF. E essa denúncia de assédio, quer dizer, isso
Isso aí é uma coisa complicada. É sempre um assunto muito, muito delicado, mas que infelizmente está sendo colocado e que está aí. Então nós precisamos aguardar, evidentemente, os desdobramentos, tá certo? Lembrando também que teremos a Fórmula 1, né? Grande Prêmio do Azerbaijão nesse domingo. Será quem é que vai levar melhor aí, né? Enfim, nessa prova do Azerbaijão, a gente está tendo aí também as seleções do vôlei, né? Jogando, enfim, se preparando para as Olimpíadas, né? São muitas informações, né, gente? São muitas informações aí que a gente vem trazendo, o mundo esportivo realmente bombando e, enfim, a gente está sempre aqui junto com você trazendo os principais assuntos do esporte. Meus amigos, está na hora da gente ir embora, está na hora da gente ir nessa. Eu já peço mais uma vez para que você deixe o seu like aqui no nosso podcast, pode comentar também, interagir com a gente, compartilhar, e você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal do Portal Galera Mix aqui também, seja muito bem-vindo. Moçada do site do galeramix.com.br, nosso muito obrigado pela audiência. Desejo a você, meu amigo, minha amiga, um ótimo final de semana. Estaremos juntos aqui no próximo Radar, tá certo? Grande abraço e lembrando sempre, se tá na rede, é gol!